A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, tudo bem? Certamente que você deve estar acompanhando as mudanças que estão ocorrendo, sobretudo no emprego das tecnologias para várias atividades e finalidades. Como, por exemplo, estamos recentemente sendo surpreendidos com as opções que a inteligência artificial nos oferece. Mas será que realmente ela é artificial, é inteligente? Como também temos as inúmeras possibilidades que este aparelho, que costumo definir como sendo controle remoto do mundo, nos oferece. E digo que se torna parte inseparável da nossa rotina, quer seja pessoal, familiar e profissional. E essas tecnologias têm sido colocadas à disposição, sobretudo, para as formações acadêmicas, para as formações daqueles que procuram obter, sobretudo, conhecimento, especialmente à distância. Mas é preciso entendermos um pouco melhor a finalidade dessas tecnologias e como absorvê-las de maneira correta, de maneira produtiva e de maneira eficaz. Você, pai e mãe de um aluno ou de uma aluna, acompanha esse processo, sabe evidentemente diferenciar as tecnologias que são eficientes e eficazes. Você, professor e professora que utiliza também essas tecnologias, sobretudo disponibilizadas pela internet, sabe como fazê-las adequadamente, de que maneira essas tecnologias podem ter, evidentemente, um resultado desejável, sobretudo para aqueles que estão ainda nos anos iniciais, inclui o ensino médio também, onde esses alunos, essas alunas, esses adolescentes precisam ser orientados acerca dessas opções. Para entendermos melhor este cenário complexo, teremos a oportunidade de assistir uma verdadeira aula proferida pelo professor, escritor, conferencista e doutor em educação, que sempre nos privilegia quando a sua concorrida agenda permite, tratando destes temas que envolvem o emprego da tecnologia, sobretudo pela internet, no processo de formação educacional. Vale assistir e aprender. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número 840 do programa Cidade Real, neste dia 29 de abril de 2024. Programa Cidade Real, informação com opinião, desta feita, conforme anunciado no meu editorial inicial, conversando com um ícone é um termo ótimo, da área da educação, eu diria a nível nacional, que nos prestigia, evidentemente, comparecendo no programa Cidade Real para compartilhar conosco a sua sabedoria, a sua inteligência e a sua competência. Sendo assim, tenho a honra, a satisfação e o privilégio de conversar com meu eterno mestre, professor Hamilton Werneck. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua recepção, pelos seus elogios e um grande abraço a todos os telespectadores da Zoom. Sem dúvida. E aí, professor, diante dessa minha provocação inicial, qual é o seu entendimento? Você que me acompanhou durante os anos 70 no Colégio Anchieta,
como inesquecível professor de Geografia e História. E sempre de maneira muito competente, de maneira muito eficiente, sobretudo sedutora, porque as suas aulas eram momentos imperdíveis. Mas, entretanto, você permanece na condição de professor raiz, pelo que eu acompanho das suas atividades, mesmo se rendendo às tecnologias, você continua sendo um professor raiz. Isto posto, queremos ouvi-lo. Pois é, Zuri, há um fato na minha vida que marcou a trajetória e marcou a mudança. Eu tinha uma profissão aos 9 anos de idade. O meu pai era agente de uma estação ferroviária, aqui perto, na Vila de Monerá, e ele me perguntou: você gostaria de aprender o alfabeto Morse? Se você aprender o alfabeto Morse e souber lidar com o telégrafo, daqui a 9 anos, aos 18, você poderá ser contratado pela ferrovia como telegrafista. Ora, telegrafista na época era uma pessoa que não ganhava mal. Então eu fiquei muito feliz, aprendi o Morse. Aos 10 anos, passava telegrama, dava licença de trem. Quer dizer, um menino de 10 anos de idade trabalhando com o Morse. O que acontece aos 18 anos de idade? Primeiro, eu não sou contratado. E por quê? Porque a minha primeira profissão acabou. A Estrada de Ferro Leopoldina mandou recolher todos os telégrafos e adotar o telefone. Então a tecnologia avançou um pouco e eu fiquei desempregado. Sem dúvida. Então não tinha como. Então isso me alertou para que, mesmo raiz em quê? Raiz em relação a princípios, raiz em relação a fazer bem feito, raiz em relação àquilo que você falou, fazer com eficiência e fazer com eficácia. O que é eficiência? É fazer bem feito. O que é eficácia? É fazer o que deve ser feito. Sem dúvida. Eu não posso aqui dar uma aula de pedagogia num nível de mestrado, num nível de doutorado. Por quê? Porque os telespectadores poderão não conseguir acompanhar. Então eu tenho que usar uma linguagem que, para ser eficiente, a que deve ser usada para que eles entendam. Se eu não fizer isso, eu não serei um entrevistado raiz. E com eficácia, ela tem que ter uma certa beleza, ela tem que ter alguma novidade. Então isso tudo marcou a minha vida e eu fui ultrapassando momentos e sempre dizia: o telégrafo foi recolhido. Eu comecei a trabalhar, por exemplo, no ano 2000, quando deixei a Secretaria de Educação do município, fazendo muitas palestras, e eu resolvi gravar fitas VHS. Pois bem, anos depois, a VHS começou a não ser vendida. O que eu disse para mim? Os telégrafos foram recolhidos. Exatamente. Aí eu procurei quem? Eu vim a Zoom e procurei o Canto Neto. Canto Neto, eu tenho um problema. Eu gravava e agora não se vende mais. Ele disse: me dá as que você tem gravadas. Ele fez fitas mini DV e de mini DV eu parti para DVD. E aí o que eu passei a fazer dentro da própria casa? Eu passei a ser o pirata de mim mesmo. Fazia a matriz que eu tinha na mini DV, passava para o DVD e gravava. Eu tenho as torres em casa. Até que chegou o momento, Zuri, que o DVD não vendia mais. Exatamente. Aí eu disse para mim: nenhum problema. Mais uma vez, os telégrafos foram recolhidos. Então nunca a novidade me chamou a atenção. Aliás, a novidade, eu sempre fui mais tendencioso a acreditar nela, a avaliá-la para ver até que ponto eu poderia incorporar a todo o processo de ensino, do que realmente negá-la. Agora, o mundo, de modo geral, diante de algo novo,
ele tem 2 tipos de gente. Aliás, 3 tipos. Os que não tomam partido algum, ficam no muro. Aqueles que são contra, negam a eficiência, negam a eficácia e proíbem. E os outros, que muitas vezes sem análise, aderem. Mas isso é de hoje? Não. Sócrates foi contra a escrita, porque a aula socrática era andando nos jardins para lá e para cá. Era chamada aula peripatética, ou seja, assistir a aula andando em torno de algum lugar, ou de um lago, ou de um jardim. E as pessoas tinham que gravar tudo o que ele falava e tinham que reproduzir aquilo. Sócrates disse, a hora que a escrita chegar à Grécia, nós vamos ficar com a memória prejudicada. E a partir daí, você começa a verificar muita gente dizendo, imagina, vai chegar à internet, o que vai sobrar do cérebro? Muitas pessoas dizem, nas piadinhas do Instagram, papai, como é que o senhor fazia suas pesquisas? Como é que o senhor estudava quando não tinha celular, não tinha tablet, não tinha computador, não tinha internet? E aí o pai responde, eu usava o cérebro. Acontece, Zuri, que para trabalhar bem isso aqui, que é a melhor ferramenta que existe entre o computador e a televisão, é preciso ter inteligência. Agora vamos lá. O que a inteligência envolve? Ela não envolve só conhecimento. A competência, que é a culminância de uma inteligência, é você estar sentado numa cadeira e conseguir lidar com situações complexas. Pode ser um programa de entrevista, pode ser a gerência de um canal como a Zoom, pode ser a gerência de um município, um cargo de prefeito. Pode ser a gerência de uma secretaria de educação de um município do estado ou da União. Pode ser. Agora, o que você tem que fazer com essa competência? Você precisa ter uma cadeira com 4 pés. Qual é o primeiro pé? Conhecimento. O celular e a inteligência artificial reúne com muita facilidade. Segundo, linguagem. Aí a inteligência artificial vai ter problema, porque ela está lidando com quem? Ela está falando para alunos do ensino básico, ela está falando para alunos do ensino médio, ela está falando para alunos do EJA, ela está falando para alunos da periferia, ela está falando numa escola que está num ambiente quilombola. Qual é a linguagem? Não é a mesma. Uma linguagem para uma aula de mestrado não é a mesma de uma aula de graduação. Então, nesse ponto, a inteligência artificial ela é, mas lhe falta ainda uma adaptação de linguagem para determinado público. O terceiro aspecto é que você precisa desenvolver a criatividade, a habilidade. Qual é a habilidade? Como que eu vou fazer que um aluno do EJA, adulto, ele se interesse por uma alfabetização? Um caso concreto, do município de Friburgo. Havia um casal que trabalhava, tinha carro e morava na Lagoinha. Mas tinham profunda vergonha, que é um aspecto afetivo, da própria inteligência, da própria mente, de ir para a escola do EJA, da Dermeval Barbosa Moreira, em Lagoinha. O que eu fiz? Falei com o casal se ele não quer fazer o EJA lá na Chácara do Paraíso. Eles têm carro. Eles pegam o carro, vão até a Chácara do Paraíso e lá ninguém os conhece. Eles se alfabetizaram, eles se encarregavam de levar uma torta para todos os colegas que faziam o aniversário e se alfabetizaram. Me lembro da dona Nilva,
Dona Nilva ficou felicíssima na época. Dona Nilva Moraes, que coordenava a educação de jovens e adultos, felicíssima com essa experiência. Então você precisa ter aquilo que a inteligência artificial, que é artificial, mas não tem tanta inteligência. Quarto aspecto, 4 pés da cadeira, é a questão da afetividade. Nós não lidamos com prego, martelo, chave de fenda, serrote, machadinho e machado. Nós lidamos com gente. E gente tem sentimento. A redação, redigida pela inteligência artificial, ela não tem sentimento, ela é técnica. Ela vai abordar aquelas palavras que deveriam conter naquele texto, mas é um texto mecânico, gramaticalmente correto, mas mecânico, que qualquer pessoa com um pouco de percepção, ela chega à conclusão de que aquilo não foi feito pelo aluno. Aí muita gente durante a pandemia me perguntava: como que eu vou fazer uma avaliação à distância? Eu sou professor de língua portuguesa, como é que eu faço com a redação? Foi muito simples, professora. Chega uma folha de papel até a residência da criança? Chega. Seus alunos têm, em média, quantos anos? Em torno de 12, 13. A senhora passe o tema, peça para eles fazerem a redação. A redação chegará de volta à escola? Chega, tem gente que traz. Ótimo. Aí você passa na escola, apanha e vai corrigir. Como é que você sabe que foi ele que fez ou não fez? Verifique, professor. Há algum erro de português? Então foi ele que fez. Colocar uma vírgula entre sujeito e predicado, que é uma coisa básica, foi ele que fez. Pequenos erros ele comete. Você os conhecia antes. A linguagem é dele? Então foi ele que fez. Mas se ele começar a usar um vocabulário dizendo que o traumatismo do masseter, que é um músculo da face, você diz assim, ele nem corpo humano até agora estudou. Isso aqui começa a dar a entender que não foi ele que fez. E comece a verificar. Então o que eu faço? Eu marco isso aqui e digo, você colou? Não. Você não tem certeza desse fato. Você anota esta palavra e diga a ele, meus parabéns. Você está usando um vocabulário próprio de alunos que estão no ensino médio. Se foi a tia dele que fez e a professora, ele vai perceber. Quando retornarem ao presencial, você faça um apanhado das redações de todas as palavras que não são do vocabulário deles. Coloque numa folha de papel ou escreva e peça para que eles façam a composição de uma frase, de um pensamento, usando qualquer palavra que ali esteja. Se ele fizer corretamente, milagres acontecem. Ele sabe. Se ele não souber fazer, ele acabou de entender que você percebeu que ele colou, pediu a outra pessoa para fazer. Sem dúvida. Aí você vai me perguntar, mas como é que você sacou uma coisa dessas? Da época em que eu era seu professor, na década de 70. Eu lia o quê? Revista Correio da Unesco. Era uma das que me garantia a visão de futuro. Segundo, a revista National Geographic, que hoje é canal de televisão, mas na época só existia em inglês. Exatamente. Terceiro, eu lia tudo que aparecia de novidade. E apareceu um livro chamado O Choque do Futuro, de um jornalista e sociólogo americano, que eu vim conhecer nos anos 2000, no Parlatino, em São Paulo, porque eu fui enviado para lá, porque fui um dos secretários de Educação do Estado do Rio,
eu de Friburgo e outro de Petrópolis, que fomos escolhidos em todo o estado para representar as secretarias de educação no Parlatino. E o Alvin Toffler fez uma palestra. Eu saí, falei com ele e falei inclusive do fato de tê-lo lido nos anos 70. E o que eu descobri? Ele falava o seguinte: o século XXI será o século da distância. Inteligência artificial está na distância. Perfeito. Celular está na distância. Perfeito. Chega a década de 80 para 90, eu faço a seguinte reflexão, e você já dentro da faculdade. Eu digo para mim, de educação eu entendo, mas de televisão eu não entendo. Se fosse naquela época, eu estaria aqui com medo do microfone, com medo da câmera, com medo de tudo. Aí o que aconteceu? Eu procurei um canal de televisão que era gerenciado por um amigo meu, Aníbal Gonçalves, e disse: eu sou voluntário. E como voluntário, eu ofereço um programa no seu jornal de 30 minutos, uma vez por semana. 2 minutos e meio de educação, intervalo comercial, 2,5 de educação. O que eu quero, Aníbal, é vir para a televisão e começar a observar como é que fulano trabalha, como é que ele grava, como é que ele ilumina, como é que ele faz o cenário. Eu fui aprendendo. A partir daí, eu perdi o medo da televisão. O que aconteceu? Eu fui para a TV a cabo. Eu fiquei na Luau muitos anos. Exatamente. Muitos anos eu fazia sempre programas de entrevistas na antiga TV Zoom, hoje Zoom TV. Não é? Então, o que aconteceu? O voluntariado me salvou na pandemia. Muitas entrevistas para a TV Luau, que eu comecei lá com o Valtinho Turler, depois com o Gazé, fazia um programa de reflexões e um programa de entrevista. Tudo isso não custava nada à TV. Mas eu aprendi demais. Veio a pandemia. O que aconteceu com a minha agenda presencial? Acabou. Os telégrafos foram recolhidos. Novamente. Eu comprei 2 iluminadores, usei a iluminação do próprio escritório, comprei tripé, usava um computador, depois o celular, troquei o celular para ter uma câmera com resolução melhor e comecei a fazer tudo. Tenho 3 ambientes lá. Se me pedem uma live hoje, amanhã de manhã não tem problema, eu vou fazer a live, de manhã, de tarde ou de noite. Isso me fez recuperar 70%. Agora vem a questão. Isso é bom? Claro que é bom. O celular é excelente? É. Toda a minha vida comercial de palestras está aqui. Se eu quiser passar para cá 600 e tantas palestras e rearrumá-las para fazer uma de número 601, eu posso fazer. Acontece que este celular eu não uso para passar o dia inteiro assistindo Peppa Pig ou Galinha Pintadinha. Essa que é a diferença. Então, O BBB. Exatamente. Então, o que acontece? Eu faço contato com pessoas. Sim. Para o Zap e para o Instagram, toda semana eu mando para o meu bloco e as listas de transmissão, eu mando uma mensagem de utilidade para pesquisa, para aula, para tudo. O meu Instagram é fácil, @HamiltonWerneck. Inscreva-se, siga. Eu vou seguir. Toda semana, gratuitamente, você recebe. Então, eu passo muitas horas aqui. Isso aqui é banco. Isso aqui é local para fazer investimento. Isso aqui é local para você atender uma pessoa que esteja, por exemplo, numa terrível angústia. Se ele confia em você, você tem a obrigação humana
não com inteligência artificial, mas para conversar, para desenvolver o seu sentimento, o seu conhecimento, a sua linguagem, para tirar a pessoa do buraco. E já tirei várias pessoas assim. Então, este processo me toma por dia em torno de 5 horas. Eu agendo tudo por aqui. Agora vamos analisar um pouco se não há controle. Veja bem, o que normalmente a escola sempre fez? Proibiu. E perdeu todas as guerras de proibição. Na década de 50, ela proibiu a caneta esferográfica, alegando que a caneta tinteiro você teria um controle motor fino muito melhor. É verdade. É verdade. Mas a caneta tinteiro, o tinteiro derramava. Eu derramei vários tinteiros, sou estabanado, perdi recreio. Eu adorava a caneta esferográfica, mas a caneta esferográfica naquela época da década de 50, ela vazava, caía na roupa. Aí a bronca não era do colégio, a bronca era de casa, porque aquela tinta não saía. Até que regulamentaram a situação e ninguém usa mais aquela pena com tinteiro para escrever. Na década de 80, disseram: a calculadora está proibida. Nem relógio com calculadora, proibido. Perderam a guerra na esferográfica, perderam a guerra na calculadora. Porque calculadora não faz ninguém pensar. Tabuada não faz ninguém pensar. Se você perguntar de supetão para uma pessoa, para um telespectador que está me ouvindo, quanto é que é 2 mais 3 vezes 5, a tendência dele é responder 25. E está errado. Ele sabe tabuada, sabe tudo, mas ele não sabe qual é a conta que se faz primeiro. Prioridade. Prioridade. Hierarquia. Primeiro multiplica, depois soma. Então, 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. O Instagram tá cheio disso. Essas brincadeirinhas pro seu filho fazem bem? Fazem. O que é preciso é ter dose. A proibição... Perfeito. Você está tirando a criança... Perfeito. Quer deixar o quê? Olha, você tem um tempo que você vai usar para a sua recreação. Para uma piadinha. Me lembro de uma que eu passo muito para professor de inglês. A pessoa estava na cama com muita febre. Eu vou falar tudo em português, mas chega alguém e diz: ah, meu querido, eu vou te fazer uma canja hoje à noite e você vai melhorar. A galinha que estava na porta do quarto diz assim: ora, eu tenho aqui um paracetamol. Eu passo isso em inglês para o professor de inglês. Sensacional! Você ensina inglês para a criança com a piada. Exatamente. Não é? Isso serve. Agora, vamos a uma questão concreta. Há um livro que eu aconselharia para todos os pais, todos os professores, todos os psicólogos, todos os psiquiatras, todos os que trabalham com gente, que leiam. O livro do Michel Demurger, francês. Ele está traduzido todo em português. A Fábrica de Cretinos Digitais. Sensacional. Por quê? Se a criança ficar só na brincadeira que o celular tem, só na linguagem de zap que o celular tem, só na linguagem de internet que o celular tem, ele vai trabalhar talvez bem a voz ativa do verbo, mas não vai saber trabalhar o substantivo. Aliás, o subjetivo. Aliás, o subjuntivo, ele não vai saber. O condicional, ele não vai saber. Há uma professora da Unicamp que diz: a internet não desenvolve o vocabulário. Então o que acontece? O que acontece com uma criança que depois se torna adolescente e jovem, que foi até os 18 anos, aumentando gradativamente o seu tempo de uso do celular? Ele vai iniciar o ensino médio
com um domínio de umas 6.000 palavras em língua portuguesa, quando ele precisaria ter 15 para 20.000. Então, ele entra no ensino médio sem a mínima condição de entender o que está escrito naquele material distribuído, seja virtual, seja através de um texto escrito. Então, é preciso dosar. Se ele quiser fazer pesquisa, isso aqui é excelente para fazer pesquisa. Se o professor quiser utilizar como pesquisa em sala de aula, tudo bem. Mas você está fora da sala de aula e não sabe o que é uma pessoa com celular em sala de aula. Sei sim. Palestra que eu fiz no SESI e SENAI, de Rio Branco, no Acre, na semana em que eles receberam os computadores. Eu pedi 2 listas e comecei a mandar para eles mensagem para o e-mail deles, dizendo que eu estaria lá e que eu precisaria que eles levassem um computador. Porque o que eu queria fazer? A palestra era exatamente pedida pelo SESI e pelo SENAI para que as pessoas usassem o computador. Eu disse, eu me proponho a fazer toda a palestra usando o computador deles e desafiando-os para usar o computador. Bom, o que aconteceu? Trabalhei com o computador o tempo todo e fatos curiosos ocorreram. Primeiro, uma pessoa só descobriu que eu era o Hamilton Werneck que mandava mensagem para ela no final da palestra. Outros ainda não sabiam usar o computador. Então, procuravam o colega do lado para seguir. Mas, de qualquer maneira, a culminância foi essa. Essa ferramenta é útil. E, nesse ponto, a palestra foi excelente. Agora, se eu só fico na diversão, o que diz o Demurger? Uma criança de 2 anos que fique diante de joguinhos 2 horas por dia, dos 2 aos 4 anos, ela deixa de ouvir no seu ambiente de vida, casa, apartamentos, qualquer outro lugar, ela deixa de ouvir 5.000 palavras novas que vão fazer falta no ensino médio, no 9º ano. Mas ele está com 2 para 4, mas vai fazer falta. Ele precisa ouvir, ele precisa conversar para aumentar o vocabulário. E nós estamos com um problema de que, se não há um controle de casa, para que ele tenha um tempo para usar, tudo bem. Outra questão. Mas, professor, como dar aula com um aluno com o celular na mão? Não vai dar aula. Você tem que ter alguns critérios disciplinares. Chegou à sala de aula. Hoje nós só teremos uma pesquisa com celular após 35 minutos de aula. Portanto, aqui está uma caixinha, desligue o seu celular e coloque na caixinha. Fica lá. Não há condição de um professor estar explicando qualquer disciplina e um aluno está zapeando com o seu colega. Ele vai entender do zap e não daquilo que está sendo explicado. Se agora o professor quiser passar um problema, ele passa um problema e pode fazer 2 coisas. Uma, resolva o problema sem o celular. Outra, pegue seu celular, abra, baixe o aplicativo tal, porque toda a resolução está pronta. Você só tem que copiar. O que ele vai aprender? Nada. Nada. Quem sabe é o celular. Sem dúvida. Então, o que muda para o professor que usa o celular? Ele tem que fazer a avaliação de maneira diferente, que não está explicado ali. Há 2 semanas eu viajava de Tucuruí para a Ceilândia. Uma viagem de 470 quilômetros. Um carro muito bom, vínhamos, e no meio da viagem
eu encontrei uma pessoa que desceu, fez um lanche, e quando ele assumiu novamente o carro, eu vi escrito na camiseta dele, Muladeiros. Eu cá comigo, o que é muladeiros? Deve vir de mula, mas o que é isso? Fui ao Google, que já é uma inteligência artificial. Sem dúvida. Com muita coisa reunida. E encontrei que os muladeiros eram pessoas que usavam os muares para montaria. Mas encontrei um absurdo. Lá dizia, esta prática no Brasil data de muitos anos. Data do Tratado de Tordesilhas, assinado no século passado. Se você não está atento, Exatamente. você acaba copiando isso e mandando para o professor. O professor, vamos supor, de história ou de língua portuguesa, vai dizer, você deve ter olhado mal. Aí ele vai lá, abre novamente a inteligência do Google e mostra para o professor. O professor diz, escuta, procure um livro de história e veja o que está escrito lá. Procure provas quando o Tratado de Tordesilhas foi assinado. Por que ele foi assinado? O que Portugal e Espanha tinham em mente quando assinaram isso? Ou seja, a inteligência artificial tem uma dificuldade muito grande de lidar com a contextualização. E qualquer inteligência humana vai ter que lidar com contextualização. Por isso é que eu, como um processo preliminar, eu diria, quer corrigir uma prova de um aluno do ensino superior, ou do ensino básico, ou médio, através de um sistema artificial? Por favor, observe todas as notas abaixo de 8. Porque a inteligência pode não ter captado o tipo de fala do aluno, o tipo de linguagem do aluno. Por quê? Porque esse aluno, ele estava trabalhando em Itaboraí, isso é fato, e ele veio do Maranhão. E ele usa a expressão maranhense. Professora, o meu colega está puxando conversa. A professora fica quieto. Professora, não é puxando, é caçando. Fulano está caçando conversa. Essa expressão no Maranhão significa ele está me provocando para uma briga. A inteligência artificial não capta isso. Vai interpretar de outra forma. De outra forma. Agora, se esse aluno escreveu, aspas, fulano estava caçando conversa, aspas, a inteligência artificial não vai captar. Mas o professor, se tiver dúvida, antes de dar uma nota, vai chamar esse aluno e dizer assim, o que significa isso? Porque o professor pode ser do estado do Rio de Janeiro e nunca ter ouvido essa expressão. Como, por exemplo, eu não me lembro na vida de ter ouvido, por exemplo, a palavra muladeiros. Fui imediatamente pesquisar. Agora, se o professor quiser utilizar alguma coisa de celular para pesquisa, eu faço isso em palestra para ensino médio sobre profissão. Vou à escola e digo, como é que eu uso o celular aqui? Eles colocam tudo na caixa, mas se o professor precisar, sob o comando do professor, eles usam. Falei, então manda trazer o celular. O professor precisa aprender a usar isso aqui. O que eu faço? Eu vou a um município, reúno grupos de até 60 professores e dou para eles um curso. Como que você vai utilizar o celular na sala de aula? Sensacional. Então nunca eu vou dizer para ele, deixa a barata voa. Não! Isso não é ensino. Isso é uma loucura que vai infartar o professor antes da época. Ele vai ficar desestimulado, porque ele vai se sentir menosprezado por uma máquina de poucos centímetros quadrados. Então, aprenda. Então nós temos que aprender continuamente. Então a ideia,
Revista Correio da Unesco, National Geographic, Alvin Toffler, o De Masi, Domênico De Masi, falecido ano passado, Edgar Morin, que tem uma visão global. Na época do Sócrates, na época do Aristóteles, na época do Descartes, como é que eu fazia para resolver um problema? Dividia tudo em pequeninos pedaços e perdia a visão do todo. Qual é a maneira atual de resolver um problema? Ela foi colocada em prática pela primeira vez em 1943, que foi a pesquisa operacional que levou os aliados a vencer a Segunda Guerra. Mas eu falei isso para você numa aula na década de 70. Onde você aprendeu? Eu aprendi sem estar no Rotary, porque eu entrei no Rotary em 81, saí em 93. O que eu aprendi? 91 não, entrei em 83 e saí em 91. O que eu aprendi? Havia um Spinelli, primo da sua colega que trabalha aqui, Doutora Aline, que fez uma palestra sobre a pesquisa operacional. Eu cá comigo, sensacional. Só que eu continuei. A pesquisa operacional redundou no sistema PERT e no sistema TIME, foi para o projeto Gemini e foi para a primeira tentativa de computador com o projeto do Robert Glaser. Entrada, processamento, saída. A esse respeito, como a gente pode falar algum palavrãozinho muito simpático para todo telespectador, surgiu aqui na Filó, em Nova Friburgo, um gerente que substituiu o meu grande amigo, o Sr. Hoffman. E ele dava aula para a faculdade Cândido Mendes, para a Universidade Cândido Mendes, curso de administração, na área de computação. Eu olhei para o livro era todo escrito em alemão, mas ele dava aulas em português. Eu virei para ele e disse, olha, ein, eu sei o que significa, entra. Aus, eu sei o que significa, sai. Mas Mist, eu não sei o que significa. Ele, com uma pronúncia um pouco carregada, ele virou-se para mim e disse, professor, Mirda entra, Mirda sai. Quer dizer, se você não coloca os dados exatamente, de maneira correta, vai sair uma lambança. Isso acontece com a inteligência artificial? Claro. Exemplo. O Prêmio Nobel de Literatura Portuguesa, de Língua Portuguesa, José Saramago. Ele tem um livro, Os Evangelhos segundo José Saramago, que se diz ateu, mas o Leonardo Boff diz que ele é ateu à moda dele, mas que de fato ele era um homem crente. Ele conhece o Novo Testamento como ninguém. E ele faz diálogos sensacionais. De repente eu estou lendo e disse assim, eu estou lendo um diálogo. Duas pessoas estão conversando. Entrou uma terceira, agora falou a primeira. E ele não colocava nenhum salto de linha, não colocava travessão, não colocava letra maiúscula quando alguém começava a falar e não colocava sequer uma vírgula, um ponto e vírgula ou um ponto. Ele escrevia a palavra com tal maestria que você diz, só pode ser a fala desse, não pode ser a fala do outro. Esse é o Prêmio Nobel. Pediram para uma inteligência artificial escrever um diálogo ao estilo José Saramago. Você pode imaginar a lambança que saiu. A confusão que saiu. Porque a inteligência artificial, ela pode ter 10 milhões de diálogos. Mas ela não vai conseguir fazer um diálogo sem a pontuação tradicional. Ela vai ter que estudar muito, crescer muito, se desenvolver muito para chegar lá. Aí eu fiquei com uma dúvida.
Imaginemos que um aluno faça uma redação e coloque um diálogo, mesmo que seja curto, ocupe umas 5, 6 linhas, e que seja o estilo de José Saramago. Não tem travessão, não tem letra maiúscula, não tem pontuação, e você lendo, você consegue entender. Qual é a maneira tradicional de corrigir? O professor de língua portuguesa vai colocar uma indicação dizendo: diálogo não se escreve assim. Faltaram pontos, faltou travessão e faltou a letra maiúscula. E deu-lhe um conceito, vamos supor, um conceito B. O restante está bom, mas isso aqui não está. Ele levanta, vai à professora e diz: mas eu fiz esse diálogo porque eu leio José Saramago e ele faz diálogo assim. Qual é a tradicional resposta do professor? José Saramago pode. Você não pode. Exatamente. Eu cá comigo. Essa pergunta vai surgir em algum lugar do Brasil. O que eu vou responder? Vou procurar alguém que domina esse assunto. Você sabe por que não há prêmio Nobel em matemática? Por culpa de quem? Do senhor Nobel. Alfred Nobel. Alfred Nobel. Alfred Nobel, em determinada ocasião da vida, soube que a sua digníssima esposa tivera uma relação extraconjugal com um professor de matemática. Ele então fez o seguinte: todas as profissões têm prêmio Nobel. Sensacional! Menos o de matemática. É a vingança. Vingança passional. Então os matemáticos criaram um prêmio especial para os matemáticos. Mas aí há uma vingança sueca. Sem dúvida, Exatamente. sem dúvida. Mas o grande problema é esse, Zuri. Outra coisa que vale diretamente para os pais. O que você vai falar a seguir, porque precisamos ir para o recreio. Estamos já na reta final do programa e, evidentemente, tenho certeza que você está absolutamente seduzido por esta aula proferida pelo professor, escritor, conferencista pelo país inteiro e doutor em educação, Hamilton Werneck. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial.
Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Programa Cidade Real, informação com opinião. Conversando com meu mestre eterno, professor Hamilton Werneck, que está nos esclarecendo vários aspectos acerca da adoção da tecnologia, sobretudo no processo de formação. E aí no bloco anterior, você iria, como vai fazê-lo nesse momento, um alerta aos pais. Exato, alerta aos pais, alerta aos professores. Mas eu vou começar pela sua fala. Meu eterno mestre, eu quero dizer a você que eu já falei com Deus por telefone. É verdade. Tocou o telefone, este celular. Eu atendi, falou, aqui é a professora Hamilton Werneck, com quem que eu falo? Você fala com Yahvé. Eu disse, Yahvé é o nome bíblico de Deus. Eu falei, Senhor, que quereis que eu faça? Yahvé me responde, eu quero uma palestra. Eu falei, Senhor, no paraíso? Ele disse, não. No inferno? Não. Em Redenção, no Pará, sim, onde eu, Yahvé, sou prefeito. Sensacional. Sensacional. Então, eu já fiz uma palestra no paraíso. Sem dúvida. Que não tinha temperatura de paraíso. Imagina. Eu tive um dia inteiro, eu fiz 3 palestras, manhã, tarde e noite para o pessoal técnico. Eu molhei 3 camisas, tive que tomar 4 banhos ou 5, porque um antes de ir, antes do almoço, antes da janta, aliás, antes do lanche, antes da janta e antes de dormir. Agora, o que é importante para professor e para o pai em relação ao aprendizado, e que é uma coisa fácil da gente entender, mas que a gente precisa tomar cuidado para praticar. Como que a gente aprende? Primeiro, eu tenho que prestar atenção na aula. Então, celular não pode competir com o professor. O celular pode ser utilizado para uma pesquisa, que o professor indica para fazer em casa ou que faz na sala de aula. Nenhum problema. Prestou atenção? O aluno entendeu. Depois de entender, esse aluno tem que fazer exercício. O exercício fixa aqui, dentro do cérebro, como se eu injetasse um raio de luz sobre as orelhas, um no topo e o outro acima dos olhos. Eu estaria no sistema límbico, cheio de bolinhas. Em latim, colar significa, é chamado de limbus. Aí está a memória de curta duração. Fez o exercício, marcou na memória de curta. Aprendeu? Não. Que hora então que ele aprende? Na hora que ele vai dormir. Quando ele vai dormir, sem levar o celular para o quarto, sem ter uma televisão ligada no quarto, ele precisa dormir 8 horas. Se ele ficar assistindo televisão até 2, 2:30 da manhã, ele não terá tempo, não terá dado tempo aos seus neurônios do córtex cerebral, da casca, passar pelo sistema límbico e recolher tudo que estava marcado. É aí que ele aprende. Mas como que você prova isso? Fácil, fácil. Já deixei a dica para o pai, celular não deve ir para o quarto. Fica na sala, fica no quarto durante o dia, seja o que for. Na China, como o sistema é unificado e a China liga e desliga a hora que quer,
Ela das 8 da noite até as 8 da manhã não há internet. Não há rede social. Por quê? A criança precisa dormir. Porque é aí que ele aprende. Então, exercício é uma coisa, ele é repetitivo. A criança faz sozinho. Gasta pouco tempo. Mas se a professora particular fizer o exercício, quem grava na memória de curta é a professora particular. Então o aluno pode dormir 8 horas que não vai gravar. Se ela, professora particular, passar também exercício para o seu aluno particular fazer, ele vai gravar. E à noite ele vai aprender. Então, e o problema? Problema o nome está dizendo. Problema é um problema. Problema você não sabe quanto tempo ele vai levar, você não sabe se ele vai compreender, certamente precisará de ajuda. Então faça uma separação. Exercício, manda para casa. Problema, faça em aula. Por quê? Ou você o ajuda, ou algum coleguinha que já aprendeu te monitora e te ajuda. Porque todas as classes que nós temos hoje pós-pandemia, elas são multisseriadas, formadas por alunos, por exemplo, de um 6º ano, onde uns sabem pouco, outros mais ou menos e outros sabem muito. Se você trabalhar numa avaliação motoniveladora, você vai reprovar aqueles que estão mais longe dos grandes centros. Você está reprovando aqueles que têm mais dificuldade econômica. Você está reprovando os de periferia. É importante notar o seguinte, não é só com a classe mais bem favorecida que a gente consegue levar o país. A gente não carrega o país nas costas. Então precisamos disseminar conhecimento, disseminar educação, disseminar ciência para que haja uma mudança de patamar no Brasil que tem tantas coisas boas. Professor, excelente, mas a aula terminou. Pois é, bateu o sinal. Exatamente Bateu como o sinal. existia na nossa época. Eu nunca deixo de falar sobre quem não aparece. Aqui atrás, para que esse programa funcione, sem dúvida, está o nosso querido Marconi. Sem dúvida. E o Marconi, conhecido de longa data, eu conheço o Marconi há 35 ou 37 anos, não é? Marconi já tem uma certa idade. Isso é verdade. Né? Mas o Marconi é excelente. Não é? Então, ele consegue fazer toda essa operação e isso funcionar. Muito obrigado pelo convite, sempre às ordens. Me sinto em casa aqui por várias razões que nem cabe mencionar. Sinta-se sempre convidado. A sua agenda é muitíssimo concorrida. Não obstante, tratamos dessa entrevista há 60 dias aproximadamente, mas conseguimos. E, evidentemente, o programa Cidade Real sempre tem o privilégio de lhe entrevistar pelo menos 2 vezes no mesmo ano. O que faremos novamente assim que possível, porque mesmo já em final de carreira, sempre aprendo quando lhe entrevisto. A sua didática, a sua competência... Tem um detalhe, ainda tem a vida eterna. Amei. E eu já treinei da aula da palestra do Paraíso. São absolutamente indispensáveis, professor. Nosso eterno mestre, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. A TV Zoom, a nossa plataforma e o programa Cidade Real. Sentimos-nos honrados, evidentemente, com o seu carinho e com a sua deferência. Que Deus lhe proteja. Muito obrigado. Encerramos definitivamente os nossos trabalhos. Entendemos que, mais uma vez, levamos até você informação com opinião que lhe permite avaliar, analisar, comparar e formar a sua opinião, que ao fim e ao cabo é o que faz diferença e lhe promove qualidade de vida. Cuidem-se sempre muito bem e até a próxima edição.